Olá, eu sou a Maria. Eu sou a Margarida. Nós vamos juntos com você perceber a importância das artes plásticas para as crianças na educação infantil. E mostrar também os recursos necessários para o desenvolvimento das artes plásticas nesta faixa etária. E ainda demonstrar para você uma série de atividades como desenho, recorte-colagem, modelagem e pintura. Com isso, pretendemos oferecer a você a possibilidade de trabalhar as artes plásticas na sua turma com tranquilidade e segurança. Então, vamos iniciar? Que tal começarmos vendo mais de perto o trabalho das nossas crianças? Margarida Maria Teixeira Cerqueira é educadora, licenciada em filosofia, com grande experiência na educação infantil, especialmente no trabalho com artes plásticas, assunto sobre o qual ministra cursos de formação de professores. Maria Oliveira Cortes também é educadora, pedagoga, contadora de histórias profissional e tem grande experiência no trabalho com arte na educação infantil, na sala de aula e atualmente treinando professores. As professoras Margarida e Maria vão trabalhar conosco, orientando nosso estudo e apresentando recursos, técnicas e exemplos de atividades que vão tornar suas aulas de artes plásticas muito mais atraentes e produtivas para as crianças. As atividades de artes plásticas na educação infantil têm como objetivo proporcionar oportunidades em exploração com materiais criativos. A criança deve ser motivada a ousar nos seus trabalhos, tanto nas atividades livres quanto nas fechadas, aquelas em que o professor estabelece os temas e as estratégias. O importante é despertar o interesse não só pela técnica, mas pelos materiais utilizados. O professor da educação infantil precisa estar constantemente em processo de formação, de pesquisa, de investigação. Assim, ele vai se sentir seguro para trabalhar com essa arte tão maravilhosa que é a arte de educar. Mas para trabalhar com artes plásticas, ele não precisa dominar as técnicas de arte ou conhecer todos os artistas. Mas ele precisa de uma coisa básica, ele precisa se sensibilizar com a arte. Assim, ele vai conseguir trabalhar com as crianças a sensibilidade. Então, vamos estudar as artes plásticas e a educação infantil? Brincar é cultivar a imaginação e a criatividade, e na educação infantil, essa afirmação tem seu máximo significado. Por isso, nesse segmento da educação, aprender brincando deve ser a forma de envolver os alunos. Nesse processo, jogos, brincadeiras e a arte devem estar presentes de forma muito intensa. Entretanto, é preciso que tudo tenha um direcionamento estratégico, sistematizado, para que o ato de ensinar não se desvirtue e possa, assim, promover a construção do conhecimento. Nesse sentido, as artes plásticas têm um papel fundamental na educação, pois justamente seu lado lúdico permite que o conhecimento seja construído de uma forma agradável às crianças. Além das maravilhas que as artes plásticas proporcionam, as artes plásticas contribuem muito para o desenvolvimento das áreas do conhecimento. Não é necessário que na educação infantil tenha um professor especialmente para trabalhar as artes plásticas. O ideal é que as artes plásticas estejam permeando todas as atividades do cotidiano do professor. E é isso que nós vamos ver ao longo deste curso. As atividades ligadas às artes plásticas têm ainda outra função muito importante,
que é tornar a criança sensível e receptiva à arte, propiciando uma apreciação afetiva e criativa. É como se fosse uma pré-escola da arte. Devem ser desenvolvidas atividades que visam a sensibilização e a ampliação dos conhecimentos da criança sobre a arte de uma maneira intuitiva, inclusive com sua participação criadora. O ensino da arte na educação infantil deve buscar o fazer artístico, ou seja, deve incentivar a produção artística em si, deve desenvolver a capacidade de apreciação da obra de arte e deve propiciar a reflexão. É importante deixar claro que incentivar a produção artística torna-se fundamental por seu lado lúdico, pela possibilidade de provocar uma vivência artística e ter a satisfação de produzir. Essa vai ser a principal temática do nosso curso. Mas também não podemos esquecer da importância de se desenvolver o senso estético, a capacidade de apreciar uma obra de arte, que é desenvolver os sentidos, a capacidade de analisar e relacionar a obra de arte com seu autor. E para terminar, a reflexão. Desenvolver a reflexão significa poder pensar sobre uma obra, questioná-la. E mais ainda, relacioná-la com aspectos sociais, históricos, culturais e muito mais. Então, estes devem ser os nossos objetivos no trabalho com artes plásticas. Incentivar a produção, desenvolver o senso estético e promover a reflexão. Você deve considerar que esse processo de ensino da arte depende muito da idade das crianças. Durante a fase da educação infantil, 1 ano faz muita diferença no grau de maturidade e, consequentemente, nas possibilidades de trabalho que o professor pode utilizar. Em torno dos 3 anos de idade, a criança já pode interpretar símbolos por representação, usando a linguagem falada. Por exemplo, nessa fase, a criança deve vivenciar uma situação imaginária como se fosse realidade, reproduzindo papéis e imitando situações da vida real. Ela já pode observar uma gravura e associar com a realidade. Mas é por volta dos 5 anos de idade que as crianças começam a experimentar sensações ao observar uma obra de arte. É a partir dessa idade que começam a apreciar uma fotografia ou uma pintura, percebendo a diferença entre realidade e ilusão. Pouco a pouco, geralmente a partir dos 6 anos de idade, a criança passa a ter a mesma capacidade de apreciação da arte e do conhecimento artístico. Interrompa por um momento o filme e estude mais sobre este assunto no manual deste curso. Com as crianças menores, é muito importante a escolha do material adequado. É bom que você tenha no seu espaço, no seu cantinho, folhas grandes, folhas de revistas, jornais, papéis que ela possa usar as mãos, que é o primeiro instrumento que a criança de 2 e 3 anos tem. Com as mãos ela vai amassar, rasgar, favorecendo a coordenação motora para mais tarde ela trabalhar com tesoura, pincel, lápis de cor. Além disso, é muito importante que tenha sempre à mão materiais com texturas diferentes, como lixa, tecidos, esponjas para as crianças manipularem, que vão desenvolver também a coordenação motora. Aos 4, 5 e 6 anos, já estão com a coordenação motora mais desenvolvida, podemos introduzir a tesoura, o lápis de cor, papéis menores, pincéis mais finos. Neste módulo, vamos estudar a organização da sala de aula para que você possa trabalhar com seus alunos com conforto e tranquilidade e os materiais de uso geral necessários para as atividades de artes plásticas. O espaço físico pode ser uma sala qualquer, assim como a mobília não precisa de sofisticação. O mais importante é a distribuição dos espaços para várias funções. Agora, vamos ver uma sugestão de estrutura para a sala de aula. Aqui, vemos como pode ser o layout. Metade da sala deve ser ocupada pelas mesas de trabalho. Na outra metade, deixe um espaço para a rodinha, onde acontecem jogos e leituras, com as crianças sentadas no chão. É importante ter um mural, estantes para livros e outros materiais,
e um varal para a exposição dos trabalhos. A sala de aula deve ser um ambiente que promova e que estimule a criatividade, a indagação e, principalmente, que faça a criança se sentir aconchegada. Deve ser um espaço extremamente agradável. Por isso, a sala de aula precisa ter um mobiliário adequado. As estantes precisam estar baixas, acessíveis às crianças, para poder guardar o material que vai ser utilizado nas artes plásticas. Tintas, pincéis, as anilinas, glitter e todo o material que o professor sempre está recorrendo. Os papéis que ela vai estar utilizando tem que estar fácil de ser manuseado. E a parte de cima que não está acessível à criança, vão ser guardados sempre materiais que elas não vão poder pegar mesmo, ou então arquivar o que já foi feito. É preciso também que esteja acessível os livros que vão ser trabalhados nas artes plásticas, porque é sempre interessante que o professor parta de alguma história, ou que se trabalhe um grande artista para já estar sensibilizando a criança para a arte. E aí esses livros têm que estar acessíveis às crianças, para elas poderem pegar, manusear, voltar com eles para as estantes. Para a manutenção do espaço, é necessário que os professores façam combinados com as crianças. Afinal de contas, manter vários ambientes organizados não é fácil, mas é super tranquilo. Conversar com as crianças de que como que tem que ficar o cantinho de leitura, como que tem que ficar o espaço dos jogos. E aí, depois que as artes são feitas, né, que as atividades estão prontas, é lógico que o espaço fica bagunçado, fica sujo, com tinta para todo lado. E aí o professor não deve limpar sozinho. Ele vai contar com a ajuda das crianças. E por isso o combinado feito anteriormente. E quando ele pede para a criança ajudar, para ajudar o coleguinha, para ajudar ele mesmo, ele vai não só trabalhar o senso de limpeza, mas principalmente a responsabilidade e a autonomia. Para o desenvolvimento de atividades de artes plásticas na educação infantil, você pode usar uma infinidade de materiais. Vale a pena destacar que, para uma mesma atividade escolhida, pode haver variação do tipo de material a ser usado. Esses materiais serão apresentados nos módulos de demonstração destas atividades. Agora, vamos partir para um primeiro contato com os materiais mais importantes de uso geral. Existem materiais que devem estar disponíveis em sala de aula para o bom desenvolvimento da rotina da turma. Estes materiais devem ser simples e de fácil manuseio, levando em conta o interesse e as características da criança e os seus objetivos como professor. Seriam eles papéis de tamanhos variados, folhas brancas, tintas para pintura, massinha, anilinas, a vela para o trabalho com giz de cera e vela, palitos de picolé, de churrasco, tintas, papéis coloridos para recortes e colagens, papéis picados, aparas de lápis, giz de cera, areia colorida, lápis de cor, pincéis de vários tamanhos, jornais para amassar, rasgar, revista para folhear e recortar. Contando com um espaço bem estruturado e materiais para trabalhar, você poderá desenvolver atividades variadas com seus alunos. As atividades ligadas às artes plásticas demandam boas condições para serem trabalhadas, mas todo o material usado, em geral, é simples e de baixo custo. Agora você já pode partir para a prática, buscando motivar as crianças ao envolvimento com as artes, sensibilizando-as e potencializando sua criatividade. Mas antes, volte ao seu manual e aprofunde seus estudos sobre os recursos necessários. Ao se pensar em trabalhar com artes plásticas na educação infantil, você deve sempre lembrar de 4 grupos de atividades básicas que eu e a professora Margarida consideramos imprescindíveis: desenho, recorte e colagem, pintura e modelagem. Vamos conhecê-las mais de perto? Primeiro, o desenho. O desenho é uma atividade muito comum quando se pensa em trabalhar artes plásticas na educação infantil, porque o desenho encerra em si uma infinidade de possibilidades. Você pode trabalhar desde o giz de cera, a canetinha, o lápis de cor. E aí, dependendo da idade, com crianças pequenas, por exemplo, você vai oferecer mais o giz de cera.
Com as maiores, você já vai poder trabalhar com a canetinha ou lápis de cor. Além disso, o professor pode fazer interferências, está pedindo, auxiliando um desenho ou outro, ou colocar algum detalhe no desenho. E a pintura? A pintura é um tipo de atividade feita especialmente com tinta. E é interessante trabalhar com toda a educação infantil, aliás, com qualquer idade. Mas com os menorzinhos ela é mais apropriada. Por quê? Porque as cores das tintas são bastante vivas, porque os desenhos, o traçado é largo e a criança consegue perceber ou visualizar o que ela está construindo. Além do mais, ela trabalha muito bem a coordenação motora e o tato, ou seja, o contato direto com a tinta. E a modelagem. A modelagem você pode trabalhar com argila, com papel machê, com massa de modelar ou outro recurso. E é uma atividade que agrada todas as idades, principalmente as crianças menores. E é importante porque, além de trabalhar a criatividade, o senso estético, trabalha fundamentalmente a coordenação motora, muito necessária nessa faixa etária. E o recorte e colagem? O recorte e colagem é uma atividade importante para trabalhar com a educação infantil, porque trabalha vários aspectos importantes para o desenvolvimento das crianças. Trabalha classificação, e aí quando se trabalha classificação, está trabalhando conhecimento lógico-matemático, no separar as cores, no separar por tamanho, por formato. Trabalha, inclusive, a disposição de cores, a elaboração de desenhos, trabalha a coordenação motora grossa, a coordenação motora fina. Enfim, são várias possibilidades. E todas essas atividades foram pensadas por proporcionar às crianças experiências enriquecedoras. E é importante ressaltar que não devemos apenas despertar o interesse das crianças para as técnicas utilizadas, mas para todo o material que está sendo manipulado, mas principalmente para o processo criativo. Agora que você já conheceu os tipos de atividades, vamos passar para a etapa de conhecer mais profundamente cada uma delas, para que você possa executá-las com seus alunos com mais tranquilidade e com mais segurança. O desenho livre não só enriquece e desenvolve a expressão criadora, como proporciona condições para a aprendizagem da leitura e escrita. Nele, observamos perfeitamente os estágios de desenvolvimento e crescimento da criança. Para se fazer uma avaliação mais precisa sobre isso, faça o seguinte: guarde mês a mês um desenho de cada criança, para ao longo do tempo poder observar a evolução. Primeiro, a criança passa pelo estágio da experimentação. Ela experimenta cores, formas, linhas, sem se preocupar muito com o que ela está fazendo. Ela não quer saber nem o porquê, nem o que ela está fazendo. Logo mais vem o estágio da descoberta. E aí sim, ela descobre no meio dos seus desenhos figuras. Figura de um coelho, por exemplo, ainda que só ela enxergue este coelho. E aí o próximo estágio é o estágio da predição. Ela consegue já falar para o coleguinha o que ela quer desenhar. E nesse momento, ainda quem está de fora não consegue descobrir o que ela desenhou. E aí, por último, vem a fase do reconhecimento, que é o momento que a criança já consegue perceber melhor o seu entorno, passar para o papel, ela se torna mais detalhista e aí sim, quem está de fora já consegue entender o que ela desenhou. Ao longo desses estágios de desenvolvimento, podemos identificar algumas fases na evolução do grafismo. Primeiro, a fase das garatujas, ou das rabiscações, por volta dos 2 anos de idade, em que a criança faz linhas contínuas e começa a aprender a dirigir seus movimentos durante o ato de desenhar. Depois, mais ou menos aos 3 anos, temos a fase de rabiscação celular, em que as linhas começam a formar um contorno arredondado. A fase seguinte, com aproximadamente 4 anos de idade, é a da expressão gráfica das ideias, em que as células começam a ter um significado para a criança. Logo vem a fase da expressão do pensamento, por volta dos 5 anos, em que o desenho deixa de ser apenas rabiscos e passa a ter formas deliberadas. E por fim, aos 6 anos de idade, temos a fase do domínio do pensamento, em que a criança passa a verbalizar a intenção do desenho. Vamos estudar estas fases em detalhes. Agora vou apresentar para vocês exemplos de vários desenhos feitos pelas crianças representando as fases da evolução do grafismo.
Tenho aqui uma sanfona evolutiva representando essas fases. Aos 2 anos de idade, vemos o desenho da criança na fase da garatuja ou rabiscação. Não há muita preocupação com o espaço e sim em fazer as suas linhas contínuas. Aos 3 anos, ainda permanece a rabiscação, mas começam a aparecer as primeiras células. Aos 4 anos, essas células já começam a se transformar numa flor, numa borboleta, mas ainda permanecendo um pouco dos traços da rabiscação. Aos 5 anos, a criança começa a ter mais expressão gráfica do seu desenho, já começa a representar aquilo que ela está pensando. Aos 6 anos, podemos observar a cena completa, o uso das cores, localização espacial, o desenho bem mais definido. É importante observar essas fases para que você possa planejar as suas atividades de acordo com esta evolução. A partir de agora, você verá demonstrações de atividades para alunos da educação infantil utilizando o desenho. Vamos começar com a atividade Desenho Livre, que tem por objetivo estimular a criatividade. O material necessário é o seguinte: folha branca, lápis de cor, giz de cera ou caneta hidrocor. Basicamente, nesta atividade, as crianças vão fazer desenhos na folha branca, estimulando a imaginação. É importante ressaltar que é livre para a escolha dos materiais pelas crianças, mas precisa do olhar atento do professor, observando todas as possibilidades do seu aluno, como a utilização do material, o uso das cores, a localização espacial e a interação com o grupo. Nesta atividade, eu distribuo a folha em branco, os materiais que vão ser utilizados e vou interagindo com os alunos enquanto eles desenham. Oi, crianças! O que vocês acham de fazer um desenho hoje, hein? Um peixe. Você gosta de desenho? O que você vai desenhar? Peixe. O homem pescando peixe. Nossa, que legal! Olha, o Paulo Júnior já sabe o que vai desenhar. Então eu vou dar folha para vocês. O que a gente precisa de colocar na folha antes? Não. Para eu não trocar os desenhos, né? Então cada um vai ganhar uma folha, que vai colocar o nome quando eu der o lápis. E este desenho, vocês podem colocar aquilo que vocês estão pensando, que vocês gostam, um passeio que vocês fizeram. Eu quero igual o da lá. E tem vários materiais que vocês podem usar. Tem giz de cera. Eu quero dizer. Para as 2 mesinhas tem giz de cera. Vamos escrever Tem os nomes. lápis de cor. Lápis de cor. Coloque o nome primeiro, hein? E tem que coisa linda. canetinha e pincel. Que eu vou deixar